Bom, pessoal, então vamos começar aqui uma aula sobre multímetros no nosso curso do GV Ensino. Nessa aula, o objetivo é simplesmente apresentar 3 tipos de multímetros digitais e mostrar como que nós vamos ligar as pontas de prova. E a primeira coisa que a gente vê quando tem um multímetro são as pontas de prova e os locais para conectá-las. A ponta de prova preta, ela é preta porque ela é negativa. Então, a ponta de prova preta, em todos os tipos de multímetros, ela vai no comum. Todo multímetro tem um terminal comum, escrito com. Pode ver que em alguns multímetros, aliás, até na maioria, o encaixe dele lá dentro é preto. Então, a ponta de prova preta sempre vai aqui no comum, sempre. Em todos os tipos de multímetros, sempre vai vir aqui no comum. Às vezes o comum está no meio, às vezes está na direita, às vezes está aqui. Independente, a ponta de prova preta vai no com. Já a ponta de prova vermelha, bom, isso vai depender do que você quer medir. Você quer medir resistência, você quer medir corrente, você quer medir tensão. E aí você vai ter que simplesmente olhar para o multímetro e ler o que aquele encaixe, esse conector, o que ele está medindo. Uma vez que a ponta de prova preta vai sempre no comum, a vermelha vai dependendo do que você vai medir. Por exemplo, aqui nesse multímetro, nós temos esses outros 2 encaixes. Esse daqui, o que é que está escrito nele? Está escrito V de tensão, ômega de ohm, MA de miliampere e temperatura graus Celsius Fahrenheit, que esse multímetro aqui também lê temperatura. Então, se eu for medir uma dessas grandezas, tensão, resistência ou correntes baixas na casa de miliampere, eu vou colocar a ponta de prova vermelha aqui. Se eu for medir correntes mais elevadas, eu vou colocar a ponta de prova vermelha aqui. Em outros tipos de multímetro, isso pode variar um pouco. Por exemplo, aqui, o com sempre vai ser a preta. Essa primeira aqui, o que está escrito nela? V e ômega, ou seja, eu vou colocar a ponta de prova vermelha aqui se eu for medir tensão e resistência. Percebam que já mudou. Se eu for medir corrente, eu já não posso colocar a ponta de prova vermelha aqui. Aí eu vou colocar ou aqui, dependendo do caso. Se for correntes baixas, na casa dos miliamperes ou até menos, a ponta de prova vermelha vem aqui. Se for correntes na casa dos amperes, ela vem aqui. Então, isso vai variar de acordo com o multímetro que você está trabalhando. Esse aqui, por exemplo, veja só, o comum é onde vai a ponta de prova preta, claro, sempre, e os outros 2 vai a ponta de prova vermelha. Se eu colocar vermelha aqui é porque eu quero ler ou V, tensão, ou MA, correntes baixas, na casa dos miliamperes ou menos, e ohms, resistência. Se eu colocar o vermelho aqui, 10 amperes, eu estou lendo correntes elevadas, correntes acima da casa dos miliamperes, correntes já na casa dos amperes, eu coloco a ponta de prova vermelha aqui. Então é isso, pessoal. Saber colocar as pontas de prova é o primeiro passo para você usar o multímetro corretamente. Então, se eu quero medir tensão, por exemplo, a ponta de prova preta sempre vai no comum, independente de qualquer medida que eu vou fazer, a preta vai no comum. E a vermelha, se eu quero medir tensão, ela vai vir aqui no meio, basta conectá-la aqui e pronto. Aí eu posso ligar o multímetro e fazer as medidas que eu quero. Então, não tem segredo, pessoal. O negócio é você pegar o multímetro na mão, olhar para ele, olhar para os encaixes, ver o que é que está escrito no encaixe, sabendo que o preto sempre vai no comum e a ponta de prova vermelha vai depender do que você quer medir. Então, não tem nenhum segredo e essa é a nossa primeira aula. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!